Você sabe a diferença entre terapia e psicologia? Ou um terapeuta e um psicólogo? Cara, eu confesso que eu nunca tinha pesquisado a respeito por muitos anos, então eu demorei a aprender a entender de fato qual é a diferença entre psicólogo e terapeuta. Então, eu acho que é muito importante a gente aprender, porque vocês vão ver que isso faz uma diferença quando a gente está procurando um tratamento para melhorar da ansiedade. Mas antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Jéssica, eu sou fundadora do canal e do Instagram Jess Sem Pânico, uma ex-ansiosa e hoje estudante de terapia cognitivo-comportamental. Estou fazendo pós-graduação no tema e realmente estou aqui para ajudar vocês. Se você é novo aqui, todo dia tem vídeo novo, então se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo quando os vídeos novos chegarem e sempre estar por dentro do conteúdo. Se você já conhece os vídeos, gosta, lembra de deixar seu like para que esse vídeo também chegue em mais gente e a gente mostrar para o YouTube que tem muito vídeo legal acontecendo por aqui. O que eu quero explicar para vocês, né, dessa diferença entre ansiedade Quando a gente está falando dessa diferença entre a terapia e a psicologia, o terapeuta e o psicólogo, eu acho legal começar primeiro da diferença maior, né? E depois entrar numa diferença que é um pouco mais sutil. Então, qual que é a diferença maior? As terapias que são consideradas totalmente uma terapia holística, ou até mesmo uma terapia voltada para dor física até, e o psicólogo clínico ali que trabalha contigo. Qual a diferença maior? Então, o terapeuta, tá? Ele sempre é um profissional focado no bem-estar da pessoa. Então, sempre que você ouvir falar de um terapeuta, qual que é o objetivo dele? Qual que é a meta com você? É te causar algum bem-estar, tá? E muitas vezes esse bem-estar que o terapeuta causa não necessariamente é um bem-estar mental, tá? Ele pode ser um bem-estar físico. Você pode ter várias terapias que ajudam a passar uma dor nas costas, uma cólica, uma dor de cabeça. Isso existe. Existem terapias que são voltadas para curar dores nossas, né? Não é toda terapia que é voltada para a parte mental. Assim como existem terapias que acabam sendo abrangentes a um ponto de te ajudar tanto com as suas dores ou questões físicas quanto mentais. Um exemplo é a aromaterapia, ou até mesmo, acho que a acupuntura também libera tanto dor física quanto mental. Existem terapias que atuam nessas duas frentes. E existem as terapias que são mais holísticas a ponto do Reiki, né? Existem terapias que são até mais abstratas para a gente de compreender. Mas qual que é a grande diferença, então, entre um terapeuta e um psicólogo? A formação. Um tem uma formação de psicólogo, vai para uma faculdade de psicologia, estuda quais foram os maiores pensadores da psicologia do mundo, vai estudar o Freud, vai estudar o Jung, realmente vão entender a psicologia, vão estudar o Jesse, né, vão estudar o Beck, né, vão estudar muita gente para conseguir aprender o que eles já pensam sobre a psicologia, como tratar a mente humana, quais as diversas fontes de tratamento de mente humana diferentes já foram pensadas por pessoas diferentes, para que eles formulem suas próprias teses e se preparem para atender pessoas e ajudar elas de acordo com todas essas diferentes técnicas que já foram testadas, já foram cientificamente ali comprovadas, estudadas, e eles têm ali uma gama de técnicas que eles vão aprender, de estudos que eles vão fazer desses diferentes pensadores, para entender como que você funciona, trabalhar com você e te ajudar a lidar com o que você estiver passando. E é claro que eles podem se especializar também. Então, um psicólogo ele pode se especializar em estudar quais técnicas que ele poderia usar para uma pessoa que tem ansiedade. Outro psicólogo pode se especializar em fobias. Outro psicólogo pode se especializar em ansiedade social, né, que muitas vezes é confundida com timidez. Então, os psicólogos eles vão ter ali na gama de estudos deles diferentes especializações. O terapeuta normalmente é uma formação técnica. Você raramente vai ouvir, não existe, na verdade, até onde eu sei, de fato, um terapeuta que é formado
uma formação de uma faculdade de terapia, tá? Normalmente ele pode até ter uma faculdade, ele pode ter completado uma faculdade de medicina, pode ter feito administração, ele pode ter feito tanto algo na área da saúde como não, e depois fazer alguma formação técnica em algum tipo de terapia. E muitas vezes essas terapias são totalmente holísticas, no sentido de olhar corpo, mente e espírito ao mesmo tempo. Às vezes só olham o corpo, às vezes só olham o espírito, às vezes só olham mente. E um exemplo de uma terapia que não precisa de formação de psicólogo, né, de formação de faculdade, para se dizer, mas que trabalha a mente é a psicanálise. Então, muitas vezes, quando você vai num psicanalista, não necessariamente aquele psicanalista é um psicólogo. Muitas vezes, aquele psicanalista pode ter sido uma pessoa formada em administração de empresas que depois fez uma formação ali complementar técnica em psicanálise, que costuma demorar 2 anos, por exemplo, para você se formar em psicanálise. Então, existe uma diferença e está muito na formação. O psicólogo, ele tem um respaldo do governo de um reconhecimento que é o CRP. Então, existe o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, e existe o CRP, o Conselho Regional de Psicologia. E todos os psicólogos, eles se inscrevem, né, no CFP e no CRP para poder atuar com segurança no país e prestar toda a credibilidade e autenticidade e até mesmo corresponder com a ética dos psicólogos que está descrita naquele conselho. Então, o legal de você ter um acompanhamento de um psicólogo é que existe muito respaldo, existe todo um apoio ali de um órgão, de uma entidade que te apoia a garantir que você está tendo profissionais de qualidade. É lá que você pode denunciar um profissional que não foi ético com você. Então, é muito importante você encontrar, na hora que você estiver procurando um psicólogo, que ele tenha o CRP dele atualizado, em dia, esteja tudo certinho. O psicólogo, ele pode, por exemplo, de fato, gerar um boleto para você pagar no seu plano de saúde. Agora, um terapeuta, um psicanalista, dificilmente ele vai poder ali gerar o boleto para você botar no seu plano de saúde. Estou tentando dar nas explicações de formas diferentes, né? Então, essas são as grandes diferenças. Agora, em termos de o que funciona, o que não funciona, eu diria que isso varia para várias pessoas. Eu conheço gente que ficou anos fazendo psicanálise, não sentiu resultado nenhum, depois foi fazer terapia holística, e a terapia holística, às vezes a própria yoga, que é considerada uma terapia holística, resolveu todos os problemas daquela pessoa, né? Assim, não todos, porque todo mundo vai sempre ter problema, mas resolveu a ansiedade de um jeito que a psicanálise não conseguiu resolver para aquela pessoa. O que eu aconselho? Pesquisa, porque tem muita terapia holística, existem vários tipos, e se você tem o tempo para isso, testa, porque você pode encontrar uma que vai super funcionar para você. Agora, o que eu não recomendo? Trocar a terapia holística por um psicólogo ou até mesmo uma consulta num psiquiatra. Por quê? Porque o terapeuta holístico, por mais que ele tenha técnicas maravilhosas que funcionem, porque realmente tem muitas técnicas que funcionam, ele não tem um respaldo muito claro, então você não vai ter um respaldo, você não vai ter uma autenticidade ali, um preparo, um código de ética totalmente regularizado, quanto você vai ter num psicólogo. E a pessoa que está te atendendo, não necessariamente tem a formação de um psicólogo e o preparo para lidar com questões mais graves. Então, se você é uma pessoa que tem depressão ou que tem ansiedade, muitas vezes você precisa de uma pessoa muito treinada para te ajudar, né? Se você tiver, às vezes, um ataque de pânico no meio de uma sessão, uma crise de ansiedade, é muito bom que a pessoa que esteja te acompanhando seja um psicólogo, porque o psicólogo, ele passa por estágio, né? Ele tem a residência do psicólogo também, ele tem toda uma formação durante a faculdade dele que prepara ele para lidar com situações que muitas vezes o terapeuta não é preparado para lidar. O psicólogo, ele é uma pessoa que provavelmente vai saber te indicar para um psiquiatra quando ele percebe que talvez você de fato precise de medicação. Isso acontece muito. Já um terapeuta, muitas vezes ele pode não ter a menor ideia de quando é o melhor momento para te levar para uma medicação ou não, porque ele tem um limite de atuação e o limite de atuação dele não transborda o suficiente ali para que ele consiga perceber que você precisa ir num psiquiatra.
Claro que vão existir todo tipo de psicólogo, todo tipo de terapeuta. Você pode ter um terapeuta que o cara é fera e você pode ter um psicólogo que é meio xoxo. Isso vai acontecer, né? Tem todo tipo de profissional. Mas numa média geral, se você tem um problema que tá te fazendo muito mal, eu não iria só nas terapias, eu iria num psicólogo. Inclusive, muita gente chama psicólogo de terapeuta, mas isso é por causa da palavra psicoterapia. E aí as pessoas reduzem e chamam de terapia. Então, acho que é legal saber que psicoterapia é uma coisa e a terapia é outra. Então, quando eu falo de terapia cognitivo-comportamental, não é uma terapia holística, é uma psicoterapia. E aí, quando você fala de musicoterapia, aí sim é uma terapia holística. Então, o psicólogo, ele vai trabalhar a psicoterapia com você e ele vai ter um respaldo maior para conseguir te direcionar para um profissional de saúde, se preciso. Ele tem uma formação mais completa, tá? Então, basicamente, ele é mais preparado. Não quer dizer que todo psicólogo vai ser melhor que todo terapeuta. Você pode ter, inclusive, psicólogos que fazem depois formações em várias terapias holísticas. Inclusive, você pode ter um psicólogo que vai te recomendar para uma terapia holística. O que eu tô querendo dizer? As coisas não se substituem. É muito plausível você ter um psicólogo, um terapeuta holístico e ainda um psiquiatra. É muito possível você fazer o tratamento pela medicação, pela psicanálise e pela TCC ao mesmo tempo. Você pode, tá? O que eu não faria? Eu não substituiria a medicação pela terapia holística. Eu não tô falando que todo mundo tem que tomar medicação. Tô falando que se você foi indicado a tomar medicação, um médico, né, um profissional da saúde, um psiquiatra virou para você e falou, olha, você precisa de medicação, eu não ignoraria, viraria as costas, teimaria porque tenho medo de medicação e iria pro terapeuta holístico. Porque o terapeuta holístico, ele pode até falar pra você, você não precisa de medicação, esse médico tá louco, mas, cara, esse terapeuta, ele fez medicina, ele entende como é que funciona o seu corpo, a sua bioquímica. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes, quando as pessoas tomam remédio, é para regular o estado bioquímico delas, tá? É para regular substâncias que existem no corpo e que circulam pelo corpo. E algumas substâncias, quando estão em falta, causam a ansiedade, causam a depressão. E não tem terapia holística que vá fazer com que brotem essas substâncias no seu corpo se você tem uma defasagem muito grande. Então, é claro que vão ter os casos isolados dos psiquiatras que vão indicar medicação quando no fundo você não precisava, mas é muito mais perigoso você ser uma pessoa que precisa de medicação e não está tomando por medo ou porque um terapeuta te falou que você não precisava, porque a terapia sozinha resolve. A terapia sozinha, holística, pode resolver para muita gente sim, mas dependendo do caso, da gravidade, não vale a pena o risco de exposição àquela depressão, àquela ansiedade, enquanto você poderia estar fazendo um tratamento que é efetivo pela parte substancial, tá? Pela parte bioquímica mesmo do seu corpo. Então, tudo que eu tô querendo passar aqui para vocês é a responsabilidade de entender a diferença entre uma coisa e outra, de entender que elas não se excluem e que se você tem de fato um problema que é bioquímico, de falta de substância, não é legal você abrir mão da medicação e abrir mão do psicólogo para fazer uma terapia holística. Seria legal você usar ela como complementar, porque a terapia holística, ela tem um potencial enorme, ela é muito boa mesmo, gente, tipo, não tô brincando, é sério. Ela tem resultados ótimos e tem pessoas que realmente melhoram 100% por causa da terapia holística. Mas você não pode abandonar a possibilidade de que o seu caso pode necessitar de remédio, tá? Porque quando você faz isso, você se coloca num sofrimento maior do que você deveria viver, e isso pode ser exaustivo e pode te fazer muito mal, pode fazer mal para você, para as pessoas à sua volta, então, assim, é muito importante que você faça um acompanhamento com um psiquiatra, que você tenha certeza de que o seu caso não precisa de remédio antes de você abrir mão de estar perto de um psiquiatra. E aí, como é uma coisa que as pessoas têm muito medo, a ideia de tomar remédio, o que eu recomendo? Cara, estuda,
vai em mais de um psiquiatra, não vai em um só, vai em uns 3, vai em uns 5, para ver qual que é a média ali de recomendações que vão te dar. E questiona como é que esse remédio funciona, quais são os efeitos dele, quais são os riscos, quais são os benefícios. Questiona ele, por que você acha que eu tenho que tomar esse remédio? Por que você acha que eu preciso do remédio, que eu não vou ficar bem sem ele e que não tem outro jeito? Para ver quais vão ser as respostas. Por que eu tô falando para você questionar, tá? Não é para você desafiar negativamente aquele psiquiatra. É para você realmente questionar ele para que ele fale o suficiente para que você absorva e entenda se aquilo faz sentido para você mesmo e se aquilo que ele está falando é verdade. Porque muitas vezes a gente escuta e se a gente não pergunta, aquela pessoa não vai elaborar o motivo pelo qual você tem que tomar o remédio. E tudo que você vai absorver é, ela falou que eu tenho que tomar remédio, eu discordo. Quando você pergunta e pede para ela elaborar por que você tem que tomar o remédio, talvez ela fale coisas que façam você perceber, cara, é verdade, eu preciso tomar o remédio. E é importante passar por esse processo, é importante você passar pelo processo de entender se o seu caso é o de tomar remédio ou não. Então, gente, no meu caso, eu tive que tomar remédio e deixa eu explicar pra vocês o que a minha psiquiatra me falou que me convenceu de que eu tinha que tomar remédio. Eu tava numa situação em que eu tava cada vez com mais medo do pânico, tá? E toda vez que eu tinha uma crise de pânico, eu perdi alguma independência. Então, a primeira crise de pânico que eu tive, eu tava aqui no Rio, beleza? Eu comecei a ficar meio receosa de ir pro trabalho. Depois, eu me mudei pra São Paulo, não sabia que eu tinha pânico ainda, gente, não tinha sido revelado pra mim. Eu continuei na minha terapia, eu fazia, no caso, uma terapia holística, não é bem holística porque eu trabalhava a mente, mas também não era um psicólogo formado, então eu fazia uma terapia que não era psicanálise, bom, enfim, gente, era uma terapia, mas não era uma psicoterapia, mas não era de um psicólogo. Então, basicamente, não era uma formação de um psicólogo, era uma profissional muito boa, ela já tinha me ajudado muito com outras coisas, com outras questões que eu estava vivendo, mas quando começaram as crises, ela não soube identificar que era o caso de eu procurar um psiquiatra, nem mesmo de eu procurar uma terapia cognitivo-comportamental, alguma terapia focada em ansiedade. E eu fiquei ali perdida no meio das terapias, do que eu deveria fazer, do que eu deveria buscar, e eu acabava não buscando nada porque as crises eram muito espaçadas. Eu não tinha crise com frequência todo dia, eu tinha um ataque de pânico a cada um mês. E aí, quando eles foram se aproximando muito, eu comecei a ter barreiras. Nessa época eu já tinha mudado para São Paulo, eu morava sozinha lá, e eu vim no final de semana para o Rio de Janeiro e eu tive uma crise horrível. Não tinha sido a primeira, obviamente, mas tinha sido uma muito ruim, que teve muita falta de ar, que demorou muito para passar e que foi muito traumática. E o que aconteceu? Me recusei a voltar para São Paulo, não queria de jeito nenhum. Não queria voltar para São Paulo, não me sentia pronta para voltar para São Paulo, porque eu não queria passar pelo momento de pegar um avião e tinha medo de ter uma crise no avião, porque eu tenho um pouquinho de medo de voar de avião, nunca nada absurdo, mas eu não me sinto muito feliz no avião. E eu pensei, vai que, né, o avião é um gatilho para mim, e eu queria evitar o avião. E, cara, foi um drama para eu ir para São Paulo. Eu fui, cheguei lá, fui pro trabalho, cara, crise no trabalho, tinha que voltar pra casa porque eu não aguentava ficar no trabalho, voltava pra casa. Gente, assim, tava um drama, eu não conseguia sair de casa direito, tá? Eu não saía de casa sozinha, alguém tinha que ir comigo pro trabalho pra voltar, alguém tinha que voltar comigo, e quando eu voltava sozinha, era o fim do mundo, era horrível. E eu comecei a me sentir uma criança de 5 anos de idade. E mesmo assim, com todas essas limitações, com todo esse sofrimento, eu não queria tomar remédio. Não queria de jeito nenhum. E aí a psiquiatra virou pra mim e falou, Jéssica, qual que é o próximo passo? Você não vai sair da cama. Você quer chegar a esse ponto? Porque você já não tá saindo de casa. Daqui a pouco você não vai sair mais da sua cama. Toma o remédio vai dar a força que você precisa pra conseguir viver a sua vida. E quando você tiver voltado a viver a sua vida, voltado a viver a sua rotina normalmente, você já vai ter a força para começar a lidar com todos os pensamentos que estão sendo causados pela sua ansiedade. E quando você começar a lidar com esses pensamentos, é aí que você vai estar se trabalhando na sua cura mesmo. Por quê? Porque o remédio,
Em alguns casos ele entra para te dar a força que você precisa para você se recuperar o mínimo para começar a enfrentar aquilo que você está vivendo, enfrentar talvez decisões difíceis, enfrentar um trauma que você viveu, que você precisa superar. No meu caso, eu tinha que superar o trauma da perda da minha tia e tomar decisões difíceis porque eu sabia que eu queria voltar a morar no Rio de Janeiro, mas era uma decisão muito difícil porque envolvia pedir demissão no meu trabalho, correr o risco de ficar desempregada numa época difícil. Então significaria voltar para casa da minha mãe, né? Eu morava sozinha, eu teria que voltar para casa da minha mãe porque eu não teria onde morar, como me sustentar. Então foi uma decisão muito difícil para mim. E eu não teria condições de tomar esse tipo de decisão se eu continuasse mal da crise. E eu ia entrar cada vez numa furada maior, eu ia acabar perdendo meu emprego de qualquer jeito por causa da crise, não porque eu voltaria para o Rio. Então a decisão melhor foi eu começar a tomar o remédio para ganhar a estrutura, a musculatura que eu precisava para começar a melhorar e me cuidar. Em alguns casos, essa musculatura é algo que a pessoa demora mais para tirar, então às vezes ela fica alguns anos com o remédio. Em alguns casos são poucos meses, tá? Em alguns casos são 4, 5, 6 meses. No meu caso, a indicação inicial foram 9 meses de medicação. Eu cumpri esses 9 meses ano passado, né, 2020, e quando eu já estava diminuindo a dose, né, com frequência para tirar, e eu tô praticamente já para tirar a medicação. Eu não tirei ainda, porque eu tenho conversado com a minha psicóloga sobre a questão da... Psicóloga não, minha psiquiatra, sobre a questão da pandemia, né? Que a gente tá vivendo momentos muito incertos e sabe-se lá, coisas horrorosas podem acontecer no sentido de que a gente tá num momento em que é mais possível que a gente perca alguém da nossa família, a gente tá num momento em que a gente tá podendo abraçar menos as pessoas, ver menos as pessoas. Então a minha psiquiatra tem a preocupação, né, de tomar muito cuidado com o meu desmame, o meu retirar da medicação nesse momento delicado. Por mais que já tem mais de um ano desde a minha última crise de ansiedade, por mais que eu estou ótima, super bem, a gente não é de ferro, ninguém é de ferro, e por mais que eu tenha agora os conhecimentos, né, todas as forças que eu preciso ali para lidar com a minha ansiedade, com a minha crise, ir tirando a medicação num momento tão delicado como esse é muito complicado. Então, gente, medicação é um tema super polêmico, pode ser que você esteja me ouvindo aqui de braços cruzados, puto da vida, porque você discorda de medicação, mas a verdade é que muitas vezes a gente precisa aprender a aceitar a medicação, porque ela é o caminho pra gente começar a melhorar. E nós, né, seres humanos, aceitamos com muito mais facilidade uma medicação para uma dor de cabeça, para uma dor na perna, do que para uma ansiedade, um pânico e uma depressão. E eu realmente acho que a gente precisa mudar essa mentalidade, porque a gente fica muito mais limitado e a gente sofre muito mais pela ansiedade, pelo pânico e pela depressão, do que a gente sofre muitas vezes pela dor na perna. E mesmo assim a gente não tá tomando os cuidados que a gente precisa. Aqui no Brasil, a própria terapia já é um tabu. As pessoas acham que é só maluco que faz terapia, que faz psicólogo. Então imagina tomar remédio. Aí a pessoa já meu Deus, tem que ser internada no Pinel agora, né? Mas não, é super normal, faz parte. Esses remédios, em alguns casos, vão ser temporários, só para te dar aquela musculatura que você precisa para se reestruturar. Em outros casos, essa medicação vai ser de um longo prazo. Mas o importante de saber é que essa terapia medicamentosa, ela é muito necessária em alguns casos e ela vai te ajudar, de fato, ela tá aqui para te ajudar, para você melhorar. Então é muito importante que você aceite e que você entenda que por mais que as terapias holísticas tenham um potencial enorme de te ajudar, se elas não estão resolvendo agora, você precisa tentar a psicologia e a psiquiatria. E o primeiro de tudo, não perde muito tempo numa terapia holística até você procurar um psicólogo e um psiquiatra. Não vale a pena o tempo perdido. Quanto um minuto, cada minuto a menos de ansiedade que você puder ter na sua vida, você vai ser grato por isso. Porque o dia que você voltar a viver sem ansiedade, tudo que você vai pensar nossa, caramba, eu podia ter feito isso antes, eu podia antes ter tido esse tratamento. Então, por isso que eu falo isso pra vocês, não percam a oportunidade
de se tratar, de melhorar. Então entendam que em alguns casos vai precisar de remédio sim, em alguns casos não, e tá tudo bem, mas você precisa pegar a opinião de mais de um psiquiatra e você não pode ignorar o fato de que o remédio ajuda sim. Realmente o nosso corpo ele é físico, tá? Por mais que a gente tenha uma mente que é muito louca, incrível, ainda tem muita coisa física, mecânica aqui que o remedinho vai ajudar tanto quanto ajudaria uma dor na perna e tá tudo bem. A última coisa que eu queria falar pra vocês é quebrar um pouco do tabu da história do remédio para ansiedade que vicia. De fato, calmantes que têm efeito instantâneo, imediato, podem viciar. Por quê? Porque no momento que você consome ele, que é o momento da crise que você está vulnerável, ele tem um efeito e ele te faz bem. E ele acaba virando o seu mecanismo de melhora naquela situação. E você passa a depender dele, porque toda vez que vier a crise, você vai tomar ele para ficar bem. Já os remédios de longo prazo de tratamento, que é o que o psiquiatra vai te passar para tratar a sua ansiedade, eles não viciam, tá? Eles não causam dependência. Antidepressivo não causa dependência. Esses remédios, eles simplesmente vão te ajudar o período que você precisar para você receber essa musculatura. Então, sim, é importante que o seu psiquiatra te ensine e te explique todos os cuidados que você tem que ter com o Rivotril para que você não se torne um dependente, não vicie no Rivotril. Normal você ter essa preocupação. Não é para surtar por causa disso. Eu tomei Rivotril tomei Rivotril por umas 3 semanas só, tá? No início do meu tratamento. Não era regular, né? Não tinha horário pro Rivotril, eu só tomava quando vinha a crise. E eu consegui sair do Rivotril, inclusive eu só consegui sair do Rivotril porque eu comecei a tomar o antidepressivo. Então muita gente tem medo de iniciar o antidepressivo, ainda mais pessoas que não foram diagnosticadas com depressão, porque vem, nossa, me chama antidepressivo, eu tenho ansiedade, mas dá aquele medo, mas não, você pode tomar o antidepressivo, se o seu psiquiatra recomendou, obviamente, e ele vai te ajudar a estabilizar o seu corpo, estabilizar os níveis das substâncias que você produz para regular o seu humor, e isso vai diminuir a necessidade do próprio Rivotril. Então, às vezes, você está há anos nas suas terapias holísticas, mas você depende de um calmante. Enquanto se você iniciasse o tratamento com um psiquiatra para tomar ali um antidepressivo por alguns meses e fazer um tratamento com o psicólogo, você conseguiria se livrar desse calmante, desse Rivotril que você tomava. Então, com isso eu fecho o vídeo de hoje. Queria agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Dizer se você gostou desse vídeo, deixar o seu like para mais gente ver, comentar o que você achou, é um tema super polêmico, se você tem medo, não tem de tomar remédio, se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, se você é um psiquiatra e tá vendo esse vídeo e queria fazer um comentário sobre alguma coisa que eu falei certo, que eu falei errado. Eu pesquisei bastante antes de fazer o vídeo, mas acontece. Então, só queria deixar esse comentário para vocês, pedir para quem é novo aqui se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo. E lembrem de deixar nos comentários também quais outros vídeos vocês querem ver para eu gravar mais vídeos legais para vocês. É isso, beijo, até a próxima, gente!